Falarei sobre os 5 sentidos espirituais. Embora falem que a Bíblia não dá fundamento sobre essas coisas, a Bíblia não relata, mas irão perceber que alguns desses 5 sentidos se manifestaram na Bíblia, e nos dias de hoje também têm se manifestados. E ao longo do meu ministério tenho visto irmãs manifestar esses 5 sentidos. Sei que não faz parte dos dons do Espírito Santo, mas tem sido armas no mundo espiritual que têm ajudado quem está na obra. Não sabemos quantos dons existem no mundo espiritual, a não ser aqueles que a Bíblia revelou nas cartas do apóstolo Paulo. A verdade é que ele pode ter falado alguns dons, e somente aqueles a qual o Espírito Santo revelou. Na bruxaria, Satanás tem usado os seus imitando os dons do Espírito Santo, e também tem usado os seus agentes das trevas nos 5 sentidos espirituais. Qual é a evidência que os 5 sentidos espirituais existem? Falarei sobre os olhos. Um irmão que era cego de nascença de suas vistas, ele era guiado para a igreja, fato esse no ano de 1992. E mesmo sem me ver, aquele irmão que morava perto da minha casa na época, pediu para sua irmã levá-lo até a minha porta. E sem saber da minha forma física, ele parece que tinha me visto e descreveu a minha altura, peso, cor, as roupas que eu usava naquele dia, e até os lugares para onde eu caminhava. Lugares secretos que nunca falei nem para a minha família, e parecia que investigava a minha vida, um detetive que me seguia e vigiava os meus passos. Logo, aquele homem indefeso que dependia de pessoas para lhe guiar. E quando eu disse para ele como ele sabia de todas aquelas informações como tinha me visto nesses lugares, ele me disse assim: eu o consigo enxergar através da visão espiritual, meus olhos da carne são inválidos, mas os olhos do meu espírito enxergam tanto esse mundo físico, quanto o mundo espiritual. Vejo os 2 mundos, tanto pessoas, quanto anjos e demônios. Os meus olhos que foram criados para ver a natureza desse mundo, e não cumpre a sua função para que foi criado. Imagine uma pessoa quando morre, os seus olhos físicos também morrem e para nada serve. E quando a sua alma sai do seu corpo, seus olhos começam a ver o mundo espiritual, por ver demônios ou anjos, depende de qual destino é a sua alma. Os seus olhos também começam a ver as coisas em sua volta que é o mundo físico, ele vê o leito aonde o seu corpo morreu, e ainda ver o seu corpo morto. O sentido que os olhos dele tinha de ver o mundo natural foi transferido para a sua alma, e o sentido de ver o sobrenatural que os olhos naturais não podem ver, já faz parte da alma por ser eterna. E a visão das coisas naturais que pertencia ao corpo é transferida para a alma, e a alma já tem a visão espiritual de ver o sobrenatural. Eu concluí que a alma quando sai do corpo leva 2 tipos de visões, a visão natural dos olhos do corpo, e a visão espiritual que já pertence à alma, porque ela por ser eterna consegue ver o mundo espiritual. Falarei sobre os ouvidos, nariz, boca e o sentir. Já conheci uma irmã que ouvia os gritos das almas do inferno, ela ouvia gargalhadas de demônios perto de sua casa e mais ninguém ouvia. Quando uma pessoa morre de acidente e tem o seu crânio esmagado por um automóvel, os sentidos dela de ouvir desaparece, de cheirar também some, ela não sente o cheiro da morte, o sentido da boca falar também acaba, e o sentido de sentir não tem mais. O nosso corpo sente frio, calor, conseguimos sentir o tocar do vento, um toque de alguém, e quando se machucamos sentimos dores. Esse sentido de sentir desaparece em um corpo morto. O corpo morto perde esses sentidos, mas quando a alma sai do corpo, além dela ter os 5 sentidos espirituais, também carrega os sentidos do corpo. A alma começa a ouvir barulhos dos demônios, gritos de pessoas do inferno,
sente cheiro podre dos demônios, e também de enxofre do inferno. E o sentido de sentir na pele, o calor, frio ou toque de alguém, a alma sente. A minha experiência que tive fora do corpo era real. Quanto ao meu corpo, eu senti o calor do inferno como se estivesse em carne, ouvi vozes, cheiros de carne podre no inferno, e também falava. Os meus 5 sentidos espirituais funcionaram bem no mundo espiritual. Eu já vi relatos de uma irmã que conseguia identificar que um demônio estava perto pelo cheiro, quando ela sentia cheiro de cachorro molhando e às vezes de cachaça e maconha em sua casa. Suas crianças eram pequenas e os demônios dos vícios já estavam tentando aliciar os seus filhos futuramente, e ela sentia o cheiro desses demônios através do álcool e maconha. Depois ela descobriu que os seus filhos estavam assistindo filmes de bandidos gangster, que usavam drogas e bebidas, e os demônios estavam entrando dentro de sua casa e trabalhando através dessa legalidade que essa irmã abriu. Quando a criança cresce, ela mesma abre a legalidade. Quando é pequena e não se pode decidir, os pais têm dado essa legalidade aos pequenos. Uma irmã furou a orelha de sua filha de 4 anos de idade. Ali ela entregou a menina para a escravidão espiritual. Uma criança de 4 anos nem sabe o que está acontecendo e nem o porquê furou a sua orelha. Voltando a falar da irmã que tem sensibilidade no mundo espiritual através do odor. Essa mesma irmã tirou a legalidade e começou a caminhar nas casas fazendo campanhas de orações. E quando ela orava por uma pessoa enfeitiçada, ela sentia o cheiro do despacho, das oferendas, comidas, farofas e incensos. E através desse sentido ela repreendia a oferenda de feitiçaria na vida daquela pessoa. Lucas 16 verso 23, e no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, e Lázaro no seu seio. Observe que o primeiro sentido do rico é manifestado, o sentido da visão espiritual. Ele viu Lázaro em outro lado. Se olhos carnais não podem ver a visão espiritual, só a visão natural das coisas, esses olhos do rico não pode ter o sentido da visão normal, mas o sentido espiritual. Lucas 16 verso 27 e 28, e disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Outro sentido que se manifesta aqui é o da fala, para quem diz que espírito não pode falar, o sentido de falar da boca carnal vem do nosso cérebro, mas o sentido da boca de um espírito falar não vem do cérebro que só funciona para o corpo carnal. O sentido do espírito falar que não vem desse cérebro carnal, é algo tão complexo e sobrenatural que só Deus sabe revelar. O rico mostra uma grande preocupação de seus irmãos ir para lá, e sabemos que as preocupações são coisas dos vivos e não de quem já morreu. Aceitas que não crer no inferno, não sabe dizer isso, porque morreu acabou para eles. Quem morre e vai para o descanso, não se preocupa com a família, a preocupação não faz parte da vida de quem está no descanso eterno, já quem está no inferno não tem descanso, e a preocupação é constante com coisas dessa terra. Morreram no mundo e foram para o inferno por causa do mundo, e morrem ligado com esse mundo se lembrando da chance que teve, e o que poderia ter feito de bom nesse mundo. Nascidos do mundo carregam as suas lembranças depois da morte, nascidos de Deus se esquecem do mundo quando parte para a eternidade, provando que não faz falta esse mundo, isso é a prova que esses sempre pertenciam aos céus. Lucas 16 verso 24, e clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim,
e manda a Lázaro, que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Outro sentido manifestado aqui é o de sentir. O rico estava sentindo muita dor do calor, aquele fogo lhe atormentava, e a sua língua ardia, muita sede e uma forte desidratação do calor do inferno. O seu corpo espiritual sentia todas essas sensações que um corpo carnal da terra sente. Lucas 16, verso 25, disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Outro sentido que é manifestado aqui é o de ouvir. Para quem não acredita que espírito não pode ouvir, o rico está ouvindo a voz de Abraão que já não faz parte da terra. Ele é um espírito que está no descanso. E o rico ouviu a voz do espírito desse patriarca que estava no seio que carrega o seu nome. Eu, quando era uma bruxa, eu ouvia as vozes de um demônio me passando uma missão. Quando não via, eu ouvia, menos a minha família. Os 5 sentidos da nossa carne, vamos chamar de sentidos naturais que se perdem quando morremos, mas os 5 sentidos espirituais fazem parte de nossa alma que também carrega os sentidos naturais do corpo. Mas alguém já me disse assim: mas se o corpo morrer, os 5 sentidos naturais morreram junto com as pessoas e só ficou os sentidos espirituais. Uma coisa eu lhe digo: a prova que os sentidos naturais do corpo são carregados pelo Espírito é na passagem do rico e Lázaro. Lucas 16, verso 27 e 28, e disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. O rico se lembrou que tinha 5 irmãos e que o seu pai tinha uma casa na terra, lembranças essa que somente um cérebro humano guarda. Observe que as lembranças de sua família não se desfizeram depois de sua morte, o corpo se tornou pó e os pensamentos continuaram na alma. O chip do corpo e toda a sua memória foi transferido para o espírito do rico. Imagine uma pessoa ter o seu cérebro esmagado em um acidente. O que vem em nossa mente é que todas as suas lembranças e memórias acabaram, mas o espírito carregou todas essas informações. Qual é a prova que também os sentidos da carne são tirados do corpo? Vocês já viram alguém morrer com os olhos abertos, ou enterrado com os olhos abertos? Os olhos abertos parecem que estão olhando para vocês, mas o sentido da visão não está mais ali. O morto não vê, porque o seu sentido foi tirado de seu corpo. Ele pode estar no inferno com esse sentido, enquanto o seu corpo que está com os olhos abertos não enxergam mais nada, e perdeu a sua verdadeira função que é ver. Um exemplo dessa prova: não precisa a pessoa falecer, viva ela pode ter um dos seus sentidos perdidos como cegueira, mudez, surdez, perda do paladar e do cheiro. Isso também é quando uma pessoa tem perda de memória, seja por enfermidade ou por acidente. As lembranças não têm de ninguém, uma parte do sentido ela perdeu. Uma pessoa quando morre seu corpo não tem mais a capacidade de pensar. Quando a alma sai do corpo ela carrega toda a capacidade de pensar do corpo e todas as suas lembranças da terra. O rico estava no inferno, embora seu cérebro que carregava as lembranças se tornasse pó. A sua mente espiritual estava em sua alma e se lembrava tudo. Deus criou a pessoa dessa maneira para que no dia do juízo, não venha dizer que não praticou o pecado, mas a sua alma carregará todas as lembranças que o seu corpo cometeu. E mesmo que o corpo se torne cinza, lá vai estar a alma no inferno se lembrando de tudo.
E quando o corpo ressuscitar para o juízo final, a alma entrará em seu corpo fazendo-se lembrar de todas as coisas que praticou na terra. Quando o corpo morre é igual a um celular que cai e quebra, a sua memória e o seu chip vai ser usado em outro celular. O chip e a memória é a mesma coisa da alma que sai do celular quebrado, que é o corpo, e vai ser introduzido em outro celular novo que é o espírito. O rico sentia fome e sede. Como pode ele sentir essas coisas se não pode mais se alimentar da matéria? Ele, sendo espírito, não deveria sentir fome, já que são sintomas da matéria. Mas isso não acontece. A alma que não tem mais o seu sistema digestivo sente fome. O rico sentia dores no inferno. A ciência diz que é o cérebro que envia as dores ao nosso corpo, quando a gente se machucar. E quando o cérebro morre e já não conseguir enviar as mensagens de dores ao corpo, quem envia as dores para a alma eterna que sente o mesmo tormento que o rico sentiu? O rico sentia muita dor, mas a ciência diz que a dor existe por causa do cérebro. Mas e se seu cérebro já se tornou pó, como a alma vai continuar tendo memória ainda sem cérebro? Como a alma pode ter lembranças se os neurônios do corpo se tornaram barro? Se a gente dar uma martelada no dedo, a dor é forte, mas uma martelada em um corpo morto não tem efeito. O corpo não sente, porque a alma carregou o sentido de sentir para o outro lado. Os 5 sentidos podem sair do nosso corpo ainda vivo, sem precisar morrer. Quando uma pessoa morre, a sua alma leva todos os sentidos do seu corpo. Se o cordão de prata se romper, adeus corpo, nunca mais vai ter os seus 5 sentidos de volta. A pergunta é, se isso acontece quando a pessoa está viva. Afirmo que sim. Os 5 sentidos da pessoa podem deixar o seu corpo e depois voltar. Exemplo, em um arrebatamento ao céu, os sentidos de ver, ouvir, cheirar e falar, sentir sai do corpo da pessoa e sobe ao céu. Os olhos espirituais subiram ao céu para ver a glória de Deus, ou seus ouvidos espirituais subiram até o céu e ouviu os anjos cantando. O seu nariz espiritual sentiu o cheiro do perfume do céu e a sua boca espiritual falou com Jesus. Também sentiu na pele todas as sensações boas que um corpo pode sentir. Você não foi ao céu, os seus 5 sentidos que foram até lá e poderia ter ido ao inferno. Não importa o lugar, os sentidos podem ser arrebatados para qualquer lugar. Qual é a prova que não foi o espírito da pessoa que foi ao céu, e sim os 5 sentidos? Quando o seu corpo está respirando, significa que o seu espírito não saiu do corpo e não está em lugar nenhum. Em compensação, o seu corpo não pode falar, ouvir, ver, sentir e cheirar, porque os 5 sentidos foram arrebatados para um lugar na Terra, seja qualquer cidade desse planeta, ou ter os sentidos arrebatados à eternidade como céu ou inferno. Mesmo o seu corpo com o seu espírito dentro respirando normal, sem os 5 sentidos dentro dele, o seu corpo entra em um estado inconsciente. Porque a pessoa não morre porque o cordão de prata está ligando os 5 sentidos que foram arrebatados ao seu corpo. Tudo que os 5 sentidos presenciar na eternidade, quando eles voltarem para o corpo da pessoa, irá se lembrar. E se os 5 sentidos não voltar ao corpo e continuar enviando informações ao corpo da eternidade? Isso pode acontecer, por causa do cordão de prata, que é um conector espiritual, uma espécie de fio que envia informações. É claro, se Deus deixar que essas informações cheguem ao nosso corpo, chegando na mente. Quando não acontece o arrebatamento de sentidos, é quando o espírito é arrebatado, e não apenas os sentidos. Apocalipse 1 verso 10, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta,
E o que é EQM? É experiência quase morte. Nesse caso a pessoa chega a morrer, o corpo não fica respirando como sinal que o seu espírito saiu do corpo. O cordão de prata, que é o cordão do ligamento do corpo natural com o corpo espiritual, se rompeu. Quando é apenas os 5 sentidos que são arrebatados à eternidade, o corpo respira como sinal que o espírito está lá dentro e que o cordão de prata não foi rompido. Já quando o espírito é arrebatado, o corpo morre, porque o próprio nome diz que é o espírito da vida, o espírito que Deus soprou nas narinas de Adão, que apesar de ser eterno, era uma matéria sem o espírito de vida, e ele viveu com o sopro do espírito. O próprio nome diz arrebatamento de espírito, que significa que o espírito foi retirado do corpo e não está mais na carne. Tem muitos relatos de irmãos que foram arrebatados, não que os seus sentidos saíram do corpo, mas o seu espírito de vida saiu do corpo, e a sua matéria parou de funcionar, e ele apagou por inteiro, e não conseguia respirar, ficando desacordado no chão, e sem pulsação, com o coração parado. Nos casos de experiência quase morte, a famosa EQM, fica claro que essas pessoas morrem de verdade, o cordão de prata se rompe, e Deus por um milagre restaura esse cordão de ligamento para que o espírito da pessoa retorne ao corpo. O corpo e a alma é como um feto e uma mãe, assim como o feto está na barriga da mãe, que é dentro dela. É a mesma coisa de dizer que uma alma está dentro de nós, e como um feto temos que cuidar dela. Uma criança no útero é como uma alma e a mãe gestante é como o corpo. Se a mãe cuida bem da gestação dessa criança, é a mesma coisa de cuidarmos de nossa alma para não ir ao inferno. O cordão de prata é igual ao cordão umbilical. A criança é ligada com a mãe através do cordão umbilical. Tudo que a mãe se alimenta transfere para o seu filho. O nosso espírito e o nosso corpo têm a mesma ligação umbilical, mas é espiritual. Pode perceber que todo tipo de pecado que fazemos no corpo, quem paga depois que o corpo morre? É claro que é o espírito da pessoa. Assim como o cordão umbilical é cortado entre a mãe e a criança, não vão ter mais ligação de vida entre os dois. Tudo que a mãe se alimentar não vai poder ir para o cordão umbilical que alimentava a criança. Agora o seu filho, que não depende mais de cordão umbilical, se tornou independente, ele mesmo tem que procurar o seu próprio alimento. A mãe e o filho, os dois que antes eram ligados através do cordão umbilical, para onde a mãe caminhava, carregava o seu filho na barriga. Isso acontece a mesma coisa entre o corpo e a alma. Outro exemplo é a árvore, o pedúnculo, que sai do caule, e a fruta. A árvore simboliza o espírito. O pedúnculo que liga o fruto ao caule da árvore é o cordão de prata, e o fruto é o corpo carnal. Quando o pedúnculo que ligava o fruto ao caule da árvore se quebra, significa que o cordão de prata foi rompido, separando o fruto da árvore, que significa a separação da alma e do corpo. O fruto, quando é desligado da árvore, cai ao chão, porque o pedúnculo que a ligava à árvore se quebrou. O fruto, que simboliza o corpo, ao cair ao chão se racha, e assim o fruto morre, porque a árvore que dava a vida e alimentava aquele fruto, deixando-o vivo, essa árvore não pode lhe dar mais vida. O fruto, ao ser desligado da árvore, não pode mais sobreviver e morre. Assim é o corpo quando é desligado do espírito. O fruto cai ao chão e racha, simboliza a sua morte, e depois, com o tempo, esse mesmo fruto se enche de vermes e apodrece. Esse é o estado da morte do corpo. Para onde vai o seu corpo? Ele carrega a sua alma dentro de você, que está ligada com o cordão de prata. Assim como uma criança é obrigada a se alimentar através do cordão umbilical da mãe, a nossa alma se alimenta das coisas que praticamos em nosso corpo.
Se a mãe comer comida saborosa e cheia de vitaminas, todo esse alimento descerá através do cordão umbilical, e a criança ficará bem alimentada e forte em sua barriga. Mas se a mãe comer uma comida estragada, a sua criança também se alimentará daquilo e não nascerá uma criança saudável. A criança representando a alma e a mãe o nosso corpo no mundo espiritual. Todos os tipos de pecados que praticamos nessa vida contaminamos a nossa alma, através do cordão de prata que é o cordão umbilical do mundo espiritual. Talvez vocês tenham pensado que o cordão de prata só é para ligar o corpo e o espírito. E vou lhe informar que esse ligamento entre corpo, alma e espírito é tão forte que o corpo contamina tanto a alma quanto o espírito. Se o cordão de prata não tem nenhum ligamento de contaminação entre o corpo, alma e espírito, então por que quando uma pessoa peca e morre, a alma vai pagar lá no inferno? Deveria o corpo que cometeu adultério pagar e não a alma, mas hoje quem paga é a alma da pessoa que é enviada ao inferno. Quando o corpo irá pagar? Quando for ressuscitado na segunda ressurreição e lançado no lago de fogo. Se o cordão de prata não fosse responsável pela contaminação da alma e do espírito, através dos pecados que se pratica no corpo, se não existisse ligação nenhuma, as pessoas poderiam pecar com os seus corpos e a alma dela ir para o céu, se não existisse ligação entre os dois. O ligamento de pecados entre o corpo, alma e espírito é através do cordão de prata. Falarei sobre as experiências quase-morte. Irmãos, esses EQM não são experiências de Deus. São acidentes mortais que acontecem com pessoas que quase perderam as suas vidas, e isso é independente de religiões. Uma pessoa feiticeira ou budista quase morreu em um acidente. Seu coração parou e não funciona mais, o cordão de prata se rompeu e a alma vai sim sair do corpo por causa do acidente. E quem irá determinar se a pessoa irá sobreviver ou não? É Jesus, ele tem a chave da vida e da morte. Está tendo um monte de gente que tem EQM, e quando fala o seu relato, uns falam eu fui em um lugar escuro, outros falam que viram uma luz forte. Mas nada de grandes revelações, as pessoas que vão para o outro lado da eternidade, a maioria nem conhece a Bíblia e nunca leram que existe um inferno e um céu. Um caso de EQM que acompanhei na internet foi de uma pessoa que viu um lugar bem iluminado e sendo espírita pensou que se tratava de outra dimensão, onde as almas voltam para se encarnar. Ela não viu ninguém nesse lugar, apenas uma grande luz que iluminava o lugar. E um católico que foi para um lugar escuro e só ouvia gritos, também não teve aquela consciência que se tratava do inferno, e pensou que estava no purgatório, porque a sua igreja lhe ensinou a crer dessa maneira. Tem muitas pessoas de seitas por esse mundo que tem esses EQM e não acredita na Bíblia, e não importa o quanto ela fale que exista um céu ou um inferno. Eles vão ter essas experiências e sempre irão crer em outros planos espirituais. A única coisa boa nesses vídeos de EQM é que passa a mensagem que existe a eternidade para os que não acreditam, só isso e mais nada. Experiências espirituais sem o conhecimento da palavra que liberta, não adianta. Isso é mais uma prova que arrebatamentos não salva, mas aqueles que andam na doutrina. Se você nunca foi arrebatado e nunca teve experiências espirituais e anda na sã doutrina, irá ser salvo sem precisar de arrebatamento. Essas experiências de EQM são aleatórias e não estão nos planos de Deus. Foram poucas experiências de EQM que Jesus se revelou e também os seus anjos para algum ímpio católico ou espírita. A maioria dessas experiências EQM, as almas quando saem dos seus corpos, não sabem nem o que está acontecendo,
e nem sabe se morreu, ou está vivo, ou sonhando. A maioria vai para o inferno ficar eternamente sem saber se morrem por terem mortes repentinas, ou por não conhecer a eternidade. Então essas experiências que os ímpios têm quando estão na beira da morte, não vai trazer benefício algum, a não ser que Deus se manifeste e revele uma verdade no mundo espiritual, ou envie o seu anjo para esclarecer. Agora experiências para servo de Deus é diferente. Quando Deus arrebata as suas almas sempre é para entregar alguma revelação do mundo espiritual, revelar aqueles pecados que condenam e as estratégias de Satanás. Observe que os arrebatamentos dos filhos de Deus têm objetivo e propósito, diferente dos arrebatamentos dos ímpios que não têm objetivo nenhum. Um arrebatamento acidental que aconteceu, Deus não planejou essa experiência, mas o próprio homem procurou isso. Esses QMS não trazem edificação nenhuma, é a mesma coisa de um feiticeiro fazer uma projeção astral e ver a eternidade, mas as revelações das podridões do diabo nunca irão ser reveladas para alertar a humanidade, e nem as maravilhas do céu, porque ele não é de lá. Falarei de um arrebatamento de sentidos não para o céu, e nem para o inferno, mas de um tipo de arrebatamento quando os sentidos são levados para outro lugar na esfera terrena como cidades, outras vilas, países e até para dentro de igrejas e outras casas. Ezequiel 8 verso 1 ao 18, sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança como o aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo, era fogo, e dos seus lombos e daí para cima como o aspecto de um resplendor como a cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão, e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale. E disse-me: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que ao norte da porta do altar, estava esta imagem de ciúmes na entrada. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas ainda tornarás a ver maiores abominações. E levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: Filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: Entra, e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei, e olhei, e eis que toda a forma de répteis, e animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede em todo o redor. E estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel, e Jaazanias, filho de Safã, em pé, no meio deles, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: Ainda tornarás a ver maiores abominações que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. E disse-me: Vês isto, filho do homem? Ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas.
e levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente. E eles, virados para o oriente, adoravam o sol. Então me disse: vês isto, filho do homem? Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá, do que tais abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Por isso também eu os tratarei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo, não os ouvirei. Observe que Ezequiel teve um arrebatamento, e não foi ao céu, e nem ao inferno, mas Deus o levou para o templo de Israel, onde mostrou todos os pecados, abominações de imagens e todas formas de idolatria que os judeus faziam pelas escondidas sem ninguém perceber. E hoje em dia não é diferente, tem muitos pastores que fazem piores. Enquanto o povo de Israel profanava o templo pelas escondidas, hoje os pastores profanam os cultos ao vivo na frente do povo em meio à realização do culto, usando objetos da feitiçaria, e o povo cego pensam que se trata de um culto normal, porque não sabem discernir o que é puro e o que é profano. Mas nessa passagem não foi o espírito de Ezequiel que saiu, mas os seus sentidos. Quando ele fala que foi levado a sua visão até o templo, é a mesma coisa de Deus ter tirado os olhos do corpo de Ezequiel e levar para vigiar o templo inteiro. Nesse caso foi o sentido da visão, os olhos de carne de Ezequiel ficaram em seu corpo, mas os olhos espirituais saiu do seu corpo e foi até o templo. Outros arrebatamentos em versículos que encontrei. Atos 8 verso 37 ao 39, e disse Filipe: é lícito, se creis de todo o coração. E, respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso, continuou o seu caminho. Observe que Filipe não foi arrebatado os seus sentidos e nem só o seu espírito. Não houve arrebatamento de sentidos, e também não houve arrebatamento de espírito. Filipe foi arrebatado por inteiro, ou seja, ele teve um arrebatamento corporal para outro lugar. Isso na feitiçaria é chamado de transporte espiritual, que é a capacidade de transportar o seu corpo para outro bairro, cidade e até estado. Atos 11 verso 5. Estando eu orando na cidade de Jope, tive, num arrebatamento dos sentidos, uma visão, via um vaso, como um grande lençol que descia do céu, e vinha até junto de mim. Aqui é a prova que Pedro teve um arrebatamento de sentidos. O arrebatamento de sentidos é bíblico, queira ou não queira teólogos, vocês que gostam de fantasiar as coisas sobrenaturais de Deus, são da carne, e nunca irão entender as coisas do Espírito. Só irão crer em suas teologias que não revelam as coisas sobrenaturais de Deus, e só revelam as filosofias e psicologias, que é mais óbvio acreditar nessas coisas naturais do que nas coisas sobrenaturais. E tem alguém que irá falar assim: mas Pedro não foi arrebatado para o céu, e nem para o inferno. E qual é a diferença dos lugares? Deus, quando quer arrebatar o espírito da pessoa, ele leva ao universo, ao planeta Marte, na China, em uma igreja, na casa do vizinho do seu lado. Não importa o lugar, o arrebatamento não se especifica só entre o céu e o inferno. Nesse caso de Atos 11 verso 5, não foi o espírito de Pedro que saiu, mas os seus sentidos que saíram do corpo. Qual é a diferença desse arrebatamento de Filipe e do arrebatamento de Enoque e Elias? O arrebatamento de Elias e Enoque foram para a eternidade,
eles foram para o céu, enquanto Filipe foi arrebatado para outro lugar. O arrebatamento de Elias e Enoque não foi de sentidos, e nem de espírito. Deus tomou para si de corpo inteiro, e a mesma coisa foi o arrebatamento de Filipe, que não foi de sentidos, e nem de espírito, mas de corpo inteiro, sendo Filipe transportados para outro lugar. Elias e Enoque em seus arrebatamentos tiveram que ter os seus corpos transformados em corpos eternos, enquanto o corpo do Filipe não precisou passar por transformação eterna, já que ele estava fazendo a missão de pregar o Evangelho. Esses arrebatamentos corporais, que era transportar os homens de Deus para outros lugares, eram comuns, porque eles eram pobres, e não tinham cavalos e carruagens, caminhavam a pé, e como Deus tinha pressa que eles espalhassem as boas novas, arrebatava os seus corpos para outras cidades. Hoje temos carros, ônibus e aviões para fazer a obra, não precisa Deus arrebatar para tal lugar, já que os meios de transporte são mais rápidos do que a cavalaria romana, que na época, por suas riquezas, se gabavam por esses transportes de carruagens. Mas eu acredito, se o irmão for pobre, e não tem condições de passagem, e Deus quer ver ele pregar a palavra em tal lugar, Deus arrebata para lá e depois arrebata para cá, leva e traz, ou arrebata para lá, e na volta usa um homem para pagar a sua passagem de avião, já que terminou a missão, não precisa voltar correndo, agora para ir tem que ser urgente. Responderei: qual é a diferença de dom de visão e arrebatamento de sentidos? Vou pegar o caso de Ezequiel. Os olhos dele foram levados até o templo. Isso significa que a sua visão foi levada até o templo, o seu sentido da visão foi até lá. Eu acredito que por ele ter um dos seus sentidos tirado do seu corpo e levado até o templo, os seus olhos carnais não estavam enxergando o que estava em sua volta, digo, as coisas que estavam ao redor do seu corpo, e ele não via, pois o sentido da visão foi tirado e transportado até o templo. Já o dom da visão não precisa ser transportado, ou tirado da pessoa e levado até tal lugar. O dom da visão não sai do seu corpo, ele permanece em seu corpo e não é arrebatado. Pelo ao contrário, as coisas sobrenaturais simplesmente vêm até a pessoa sem precisar do seu sentido de ver ir até o sobrenatural. Exemplo: se um anjo aparecer em minha casa, se eu tenho o dom da visão, irei vê-lo. Não precisa os meus sentidos serem arrebatados para eu ver o anjo, já que ele está em minha casa. Agora, se o anjo estiver longe de mim, na casa de uma irmã que mora em outro bairro, para eu ver o anjo que está na casa dela, a minha visão tem que ser transportada até lá. Quando é para ver coisas sobrenaturais que estão longe de nós, como ver algo que está acontecendo lá no Japão, ou uma igreja longe, ou céu e inferno, se tratando de lugares longe, onde não podemos ir, qualquer lugar que esteja longe dos nossos olhos para ver, precisa que os nossos sentidos sejam transportados até lá. Agora, quando algo sobrenatural está perto da gente, do nosso lado, e dentro da nossa casa, ou até mesmo nos ares aonde a nossa visão alcança, não precisa os nossos sentidos serem transportados, porque o sobrenatural está perto da gente. Nesse caso, a nossa visão espiritual tem que ser ativada para ver o mundo espiritual sem precisar arrebatar a nossa visão para longe. Isso é a respeito do dom de visão. Quem não tem esse dom, um anjo ou um demônio entra dentro da casa da pessoa e ela não vê. E os sentidos naturais estão ligados com os sentidos espirituais. Quando saem os naturais, também saem os espirituais, ou seja, a nossa visão natural tem o seu sentido tirado para ver as coisas naturais da terra. Mas junto com ela sai também a visão espiritual para ver o mundo espiritual que a visão natural não pode ver. E assim vale para todas as coisas. Exemplo: ouvimos barulhos na nossa rua, mas não ouvimos barulhos do inferno, porque o sentido natural,
é para ouvir a terra, e o sentido espiritual é para ouvir o mundo espiritual, mas esses dois sentidos estão ligados. A alma, quando sai do corpo, carrega os dois. O cheiro que sentimos quando passamos perto de um cachorro morto. O nosso nariz foi criado para sentir o cheiro das coisas da terra, mas quando sentimos o cheiro podre do inferno, já não é o odor natural do nariz, mas o odor espiritual. Esses dois odores estão ligados. O odor natural é da carne e o odor espiritual é da alma. Observe que os 5 sentidos naturais do nosso corpo estão ligados com os nossos 5 sentidos espirituais da alma através do cordão da prata, e a resposta ao porquê os sentidos naturais está ligado com os sentidos espirituais é porque o nosso corpo também está ligado com a nossa alma e espírito. O homem natural tem os 5 sentidos naturais e vivem por eles. Mas os 5 sentidos espirituais, o homem tem que estar no espírito. Na feitiçaria, as bruxas faziam muitos rituais para desenvolver esses 5 sentidos, e no meio evangélico, o próprio Deus ativa esses sentidos. O homem carnal vive pelos sentidos naturais, mas o homem espiritual vive pelos sentidos espirituais. Observe que a carne vai para o que é natural, mas quem é espiritual vai para o que é espiritual. Se tudo o que pensamos está na mente, por que quando o nosso cérebro morre, continuamos pensando na eternidade? Na parábola de Rico e Lázaro, o rico se lembrava de tudo. A resposta certa é porque existe uma mente espiritual que não faz parte do cérebro. Essa mente espiritual captura toda a realidade que acontece conosco em nosso mundo. E não importa o quanto seu cérebro é destruído, a mente espiritual é eterna e carregará todas as lembranças da terra para o inferno. A mente espiritual o diabo não pode ler. Se os nossos pensamentos ficassem na mente carnal, ele conseguiria ler, mas o nosso cérebro é influenciado por nossa mente espiritual. A nossa mente carnal é influenciada por nossa mente espiritual eterna, por isso que a mente carnal consegue raciocinar, gravar, fazer cálculos matemáticos e decorar músicas. Para ter a mente de Cristo, temos que deixá-lo trabalhar em nossa mente espiritual, limpar ele e purificar. Depois essa mente espiritual irá influenciar a nossa mente carnal que está no nosso cérebro. A mesma coisa é o nosso coração, da onde sentimos tristezas, alegrias, desejos e arrependimento. Mesmo que o coração venha estourar com um ataque cardíaco ou parar levando a pessoa a óbito, porque as pessoas no inferno ainda continuam se arrependendo e sentindo tristezas, se o seu coração de carne já está morto? É porque existe um coração espiritual que carrega todos os sentimentos para o espírito, fazendo ele sentir vontade de sair do inferno para servir a Deus na terra. Esse coração espiritual sente tristeza e arrependimento no inferno, e já no céu esse coração espiritual sente alegria, gozo e paz. Não importa se o coração carnal parou de funcionar na terra, o coração espiritual vai ter todos os sentimentos. Se um crente de coração bom morreu e teve o seu coração doado para o ímpio, e a pessoa que recebeu o seu coração começa a fazer um monte de coisas mal. A pergunta é: será que o coração do bom crente que sempre fazia o bem e recebeu a purificação de Deus e foi contaminado no corpo de uma pessoa que só praticou o mal? A resposta para essa pergunta é que o coração de carne só serve para bombear o nosso sangue para o corpo. O coração funciona como uma bomba, permitindo que o sangue seja impulsionado. As artérias são vasos sanguíneos que levam sangue do coração para o corpo. O sangue tem que circular por todo o corpo e a bomba que vai pressionar o sangue para que ele circule por todo o corpo é o coração. É para isso que o coração de carne serve, e quando ele morre, o sangue para de circular e a pessoa morre. E o coração de carne morto não pode mais sentir amor e alegria,
porque todos os sentidos que sentimos nunca esteve nele, os sentimentos nunca estiveram na carne, mas dentro de nossa alma, aonde está o nosso segundo coração, o coração espiritual que carrega todos os nossos sentimentos para a eternidade. Aonde o inimigo da nossa alma lança os dardos é na mente e no coração. Conheci uma moça que ficava vendo a amiga dela dançando funk, e admirava os seus shorts curtos. E na visão eu via um demônio lançando dardos no coração dessa moça, fazendo ele criar desejos. Os dardos entravam no peito, e não ficava no coração da carne, e esses dardos do desejo entrava para mais fundo, indo até o coração da alma, que é a sede dos desejos. Quando era uma bruxa, fiz feitiçaria para atingir o coração de um homem que não queria namorar com uma mulher. Essa mulher me pagou para atingir o coração desse homem com feitiço da paixão para ele aceitar ela. Os dardos do feitiço não funcionaram, porque esse homem estava andando em uma igreja de fogo, onde ele pedia oração ao pastor toda vez que frequentava os cultos. Era eu lançando dardos no coração do homem e o pastor expulsando na igreja. Isso é a prova que o coração da alma controle os sentimentos e não o coração de carne. E o diabo sabe muito bem disso, que controlando o coração do homem, ele controla os seus sentimentos. Porque um homem maligno mata, estupra, rouba e destrói família fazendo a mesma função do diabo? Um homem, antes de matar, roubar, destruir e matar, primeiro vem o desejo no coração para depois ele realizar os seus planos. É o que está escrito em Tiago 1 verso 15. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Antes do criminoso praticar o crime, seja matando ou estuprando, primeiro ele estuda o lugar aonde a pessoa sempre passa, depois traça um plano de como pegá-la. O desejo de praticar o mal primeiro nasce no coração e depois é colocado em ação. A mesma coisa quando é para roubar um lugar, ele planeja na mente, mas o desejo de praticar está em seu coração. Mateus 15 verso 19, porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias. E quando uma moça coloca um short curto, uma camisa para mostrar a barriga, um batom e um piercing no umbigo, antes dela fazer essas coisas, o desejo já estava dentro do seu coração. Então, não adianta vir com essa ideologia que sempre eu vejo de mulheres crentes que não quer deixar a sensualidade. Elas dizem assim: o que adianta usar saia até os pés e cobrir o corpo inteiro e ter o coração ruim? Eu pelo menos não uso essas roupas longas, uso as minhas vaidades, mas tenho um coração bom, ajudo as pessoas, não falo mal de ninguém e também sou pura de coração. Não desejo mal de ninguém. Esse é o engano que Satanás colocou em sua mente, ele já enganou você que pensa dessa forma. Provérbios 27 verso 19, assim como a água reflete o rosto, o coração revela quem somos nós. Como pode ter um coração puro, se é vaidosa e uma pessoa que anda sensual? Não existe ser uma pessoa sensual e sedutora no corpo e ter o interior limpo, porque todas essas coisas procedem do seu coração. Se anda na vaidade e na sensualidade, é porque o seu coração é sensual e vaidoso. Antes de andar na sensualidade e na vaidade, primeiro nasceu o desejo em seu coração. Antes de colocar uma roupa curta para mostrar a sua nudez, o seu coração se corrompeu primeiro e colocou esse desejo em sua pessoa de andar com essa maneira. O coração é a sede dos desejos e controlou os seus desejos de lascívia. A mente também, não o cérebro de carne, a mente da alma. O inimigo joga dardos colocando maus pensamentos. É através dos pensamentos de roubo, de matar, de estuprar, de andar na sensualidade que desce ao coração,
e se torna um desejo. Perceba que existe um ligamento entre o coração da alma e a mente da alma. Um jovem que assiste pornografia na internet, ele abre a janela de sua alma, e os demônios das redes sociais e do sexo lançam um dardo através dos seus olhos. Os olhos ficam localizados na cabeça e os nervos ópticos são ligados ao cérebro. Quero dizer que quando um dardo entra através dos olhos, ele vai direto para a mente, por causa desse ligamento. O mal entra através dos olhos de quem assiste e vai para a mente, e ali o jovem fica com a mente daquela mulher nua, e não para de pensar nela, e nasce o desejo em seu coração de se masturbar ou fornicar com alguém. Depois um desses atos são praticados e nasce o pecado praticado. Um demônio pode lançar um dardo na mente e esse dardo fica só na mente e deixar a pessoa louca, como o demônio pode lançar um dardo da maldade para essa pessoa matar alguém. Nesse caso o dardo na mente desce ao coração, e o demônio pode lançar um dardo não na mente, mas direto ao coração quando se trata de feitiçaria do amor, ou para influenciar alguém diretamente a se comportar sensualmente. É esse coração espiritual que fica dentro do coração de carne, um coração morre e o outro é eterno. O coração espiritual influencia o coração de carne, Deus trabalha dentro do coração espiritual. Apocalipse 3 verso 20, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. A prova que Deus está batendo no coração espiritual está aqui. É através desse coração que o Espírito Santo, é no coração espiritual, onde está as sedes dos desejos das almas, onde o Espírito Santo irá limpar os desejos maus que está dentro do coração espiritual fazendo um trabalho dentro da alma da pessoa. E o coração da carne é influenciado pelo coração espiritual que está acima desse coração perecível. Existe uma hierarquia onde o espiritual controla o carnal. Quando alguém sente o Espírito de Deus batendo no coração espiritual, e deixa ele entrar para fazer morada, a obra é completada. Tudo o que temos em nosso corpo carnal, como olhos, ouvidos, nariz, boca, coração de carne e cérebro, tudo isso temos no espírito. Assim como temos um corpo carnal, temos um corpo espiritual. Quando uma pessoa morre, ela vê ela em duas, ver o seu corpo morto no chão, e o outro corpo, que é o espiritual, fica em pé ao lado do corpo carnal vendo o corpo morto e esperando o seu destino eterno. 1 Coríntios 15 verso 44. Ora, se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Aqui está a prova que existe dois corpos, um de carne e outro espiritual. No verso 45, fala da mesma forma, está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente, o último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Adão foi feito alma vivente, que significa que o espírito de vida foi soprado em suas narinas, dando a origem de um corpo espiritual dentro do corpo material, que foi criado sem pecado para ser eterno. E o último Adão, Jesus Cristo, que também veio em matéria para a terra, também sem pecado em sua carne, ele é chamado de espírito vivificante, que significa aquele que dá a vida ao corpo. Muitos questionam o porquê no inferno as almas sangram se não são de carne. A resposta é que o sangue que as pessoas vêem no inferno não é o sangue carnal, mas faz parte do sofrimento. Uma pessoa que foi sanguinária na terra irá colher o sangue que derramou, e tudo isso faz parte do seu tormento ver sangue. E igual eu falei no livro de 1 Coríntios 15 verso 44, se existe um corpo carnal, também existe um corpo espiritual capaz de enxergar, ouvir, falar, sentir paladar e o cheiro. Esse corpo espiritual é capaz de pensar por ter a mente espiritual, sente alegria,
tristeza e todos os tipos de sentimentos por ter um coração espiritual. E se o corpo carnal tem sangue, e o corpo espiritual imita todas as funções do corpo da carne, eu creio que o corpo espiritual também tem sangue, mas não o sangue líquido composto de água que temos, mas o sangue espiritual. O sangue espiritual é invisível, não é líquido e o nosso corpo espiritual tem esse sangue. O corpo carnal imita o corpo espiritual por ser um corpo passageiro. Não se assuste se ver testemunhos de pessoas sangrando no inferno. Não é o sangue da carne, mas o sangue espiritual. E a prova que existe o sangue espiritual foi a visão que um irmão teve do sangue de Jesus cobrindo-o. O sangue não o molhava e nem manchava a sua roupa. O sangue da carne foi derramado na cruz, mas o sangue espiritual de Cristo continua eternamente salvando as pessoas. A prova do sangue espiritual e eterno de Jesus está nesse versículo. Apocalipse 22, verso 14. Bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida, e podem adentrar na cidade através de seus portais. Se Jesus é eterno e o seu sangue espiritual continua lavando os crentes até hoje, a nossa alma é eterna igual àquele que criou o homem à sua imagem. Se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele também fez o homem eterno. A eternidade é a semelhança que o homem herdou de Deus. Se a nossa alma herdou a semelhança eterna de Deus, então se Jesus tem um sangue espiritual, a nossa alma também tem um sangue espiritual. A diferença é que o sangue espiritual de Jesus é divino, salva e purifica almas, já o sangue espiritual da nossa alma não. Mesmo Adão perdendo a eternidade do corpo, ele não perdeu a eternidade de sua alma. Deus deixou a semelhança da eternidade na alma de Adão, mesmo ele perdendo a eternidade do seu corpo. Gênesis 3, verso 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Perdemos a semelhança da eternidade, só em nosso corpo e não na alma. Falarei sobre o mundo espiritual como uma alma pode viver lá. Se no mundo físico temos os nossos sentidos naturais, sem a nossa visão, não iremos ver o dia, sem o nariz não sentimos o cheiro da matéria, sem os nossos ouvidos não iremos ouvir as vozes das pessoas e nem os sons da natureza. Sem a nossa boca e a língua não iremos sentir o gosto da comida, sem a nossa pele não iremos sentir o calor, o frio, a chuva, o vento e nem o abraço do ente querido. Se em nosso mundo natural temos que todos os sentidos para sobreviver, na eternidade temos que ter esses sentidos e muito mais. Quando o espírito sai do corpo, não deixa os 5 sentidos e precisa deles para dar continuidade. Os sentidos espirituais que carregamos para a eternidade ficam mais agudos do que os nossos sentidos naturais. A eternidade é um mundo espiritual também e as pessoas para sobreviver nele precisam dos sentidos para ver, ouvir, falar, sentir o cheiro e o toque e também tocar. Se não crer que o mundo espiritual exige os mesmos sentidos da terra, então, por que os salvos que estão no céu continuam sentindo o sabor dos frutos do céu? Por que eles sentem o cheiro daquele lugar perfumado que é o paraíso? Por que eles sentem na sua pele a glória daquele lugar? Por que os seus ouvidos ainda continuam ouvindo as cantorias lá no céu? Por que os seus olhos continuam vendo toda a glória da eternidade lá no paraíso? No inferno, as almas continuam sentindo na pele o tormento do inferno. As almas em sofrimento continuam com os seus ouvidos ativos, ouvindo a zombaria dos demônios e os gritos de outras almas pedindo socorro em seus tormentos. As almas continuam sentindo o sabor das coisas podres no inferno que os demônios as obrigam a comerem.
porque elas levam os seus paladares para a eternidade. As almas continuam sentindo o cheiro de carne podre e enxofre no inferno, porque carregaram o seu sentido de olfato para a eternidade. As almas continuam com os seus olhos ativos vendo os demônios lhe atormentando de diferentes formas, porque carregaram o sentido da visão para a eternidade. E ainda ver com seus próprios olhos as outras almas sendo atormentadas em sua frente. O mundo espiritual conserva os sentidos das pessoas que morrem, e eles são mais agudos na eternidade por serem espirituais. A Terra é como se fosse uma cópia do mundo espiritual por ser limitada e passageira, já o mundo espiritual é eterno e não tem fim. Eu tive que falar dos 5 sentidos espirituais para provar que a eternidade existe, e também para afirmar que os 5 sentidos espirituais para viver na eternidade existem, e que o arrebatamento de sentidos para a eternidade sem precisar do espírito ser arrebatado existem também. O espírito não precisa sair do corpo para ter o arrebatamento, desde que os 5 sentidos saiam do corpo. A base bíblica que eu trouxe nesse ensino foi para provar a existência dos arrebatamentos tanto dos 5 sentidos, quanto do espírito que muitos não creem e criticam. Provarei alguns 5 sentidos espirituais na Bíblia em outra oportunidade. Deus abençoe a todos.